Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do Filosofia Christi. Você já ouviu falar nos novos ateus? Nos últimos tempos tivemos aquelas pessoas que se chamavam de novos ateus. Em toda a paisagem da filosofia moderna e contemporânea, tivemos pessoas que se identificavam com o ateísmo, por exemplo, Nietzsche, Sartre, Russell, Thomas Nagel e entre outros. O ateísmo com certeza continua vivo e está forte. Porém, essas pessoas que se identificam como novos ateus adicionam, digamos, um tempero à discussão sobre Deus. But it doesn't say the universe had a beginning. It says it's likely. That is a fundamental difference that you don't understand. Alguns dos novos ateus mais famosos são Richard Dawkins, Sam Harris, o falecido Christopher Hitchens e o falecido Daniel Dennett. Mas o que é que há de novo nesse tal de novo ateísmo? Desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 ao Pentágono e às Torres Gêmeas, os ateus capitalizaram o mal feito em nome da religião para marcar todas as coisas religiosas com o mesmo pincel. É claro que religião é um termo difícil de definir, mas os novos ateus não gostam de fazer essas distinções. Os novos ateus estão cavalgando a crista dessa nova onda, capitalizando sobre o status cada vez mais pós-cristão do Ocidente. Essa maré de oposição, criada pelo neoateísmo, coloca o cristianismo na mesma categoria de radicalismo. Não é à toa que os novos ateus são a face pública e popular do ateísmo. Mas mesmo assim, os novos ateus não convencem todo mundo. De acordo com o eminente sociólogo e falecido Rodney Stark, os novos ateus estão causando grande sucesso na mídia e tiveram vários best-sellers em seu crédito. Muitos pensam que isso é um sinal de que muitas pessoas estão prontas para renunciar a Deus publicamente. Mas, para a maioria das pessoas, quando elas dizem que não tem religião, significa apenas dizer que ela não tem igreja. E não que elas sejam irreligiosas. Os rumores do afastamento da crença em Deus têm sido muito exagerados, e quando olhamos para o mundo não ocidental, as pessoas estão se tornando cristãs em número recorde. Seja entre ateus ou seja entre teístas, estamos vendo algo em comum sobre os argumentos dos novos ateus. Em primeiro lugar, apesar deles enfatizarem a racionalidade científica, eles se expressam não apenas com paixão, mas com raiva. Rodney Stark os descreve como ateus raivosos e extremamente desagradáveis. O pensador cristão Michael Novak, autor do livro instigante No One Sees God, comenta sobre os escritos dos novos ateus e afirma que há uma estranha atitude defensiva em todos esses livros, como se eles fossem um sinal não de vitória, mas de desespero. Daniel Dennett tende a ser mais tranquilo em suas críticas à religião. Ele acredita que ainda não foi decidido se os benefícios da religião superam seus malefícios. E até o Dennett vai na contramão de Dawkins, Sam Harris e Hitchens, que insistem que a religião, sem exceção, é totalmente perigosa. Embora o Dawkins tenha recentemente se declarado um cristão cultural. Ainda mais, Dennett deu o nome de brilhantes aos de mente ateísta, e obviamente os cristãos ficam de fora dessas mentes brilhantes. É claro que os novos ateus têm razão quando apontam manifestações de ignorância, imoralidade e hipocrisia por parte de alguns crentes. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 23, o próprio Jesus alertou sobre os falsos profetas moralmente falidos. Eles usam roupas de cordeiro para cobrir o seu interior de lobo. Eles praticam atos piedosos externamente, mas em última análise são pessoas ruins. É claro que isso é algo ruim, embora antecipado por Jesus e muitos autores do Novo Testamento. E é claro, a pessoa com discernimento sabe que Jesus não deve ser culpado pelos abusos de algum dito seguidor. Em segundo lugar, os argumentos dos novos ateus contra a existência de Deus são surpreendentemente frágeis, muitas vezes parecendo muito mais com um ateu simplista do que com um acadêmico credenciado. It's very, very simple. And why is that funny? Os novos ateus muitas vezes são profundamente ignorantes sobre o que criticam e normalmente recebem risadas daqueles que os desafiam filosoficamente e teologicamente.
É verdade que eles utilizam uma combinação de emoção e retórica verbal, mas eles são conhecidos por não continuar com o pensamento lógico do início ao fim. Seus argumentos contra a existência de Deus não são intelectualmente rigorosos, embora eles queiram dar essa impressão. E sim, é claro, eles vão levantar algumas questões importantes sobre o problema do mal, por exemplo, mas, novamente, seus argumentos são uma coleção de farpas retóricas que realmente não formulam um argumento coerente. Embora algum desses novos ateus tenham experiência em certos campos, como biologia e teoria da evolução, como é no caso de Dawkins e Dennett, eles acabam sendo bastante decepcionantes quando argumentam contra a existência de Deus ou contra a doutrina cristã. O jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, Chris Hedges, autor do livro Eu Não Acredito em Ateus, e que certamente não é um cara amigo de cristãos, ele critica Sam Harris por seu ataque fácil a uma forma de crença religiosa que todos odeiam, e também a sua simplicidade infantil e ignorância das grandes questões mundiais. É claro que nós, como cristãos, podemos concordar com Hedges e os novos ateus quando se trata de chauvinismo e anti-intelectualismo ou intolerância por parte de crentes. Mas não precisamos comprar os seus argumentos. Rodney Stark afirma o seguinte: esperar aprender qualquer coisa sobre problemas teológicos importantes com Richard Dawkins ou Daniel Dennett é como esperar aprender sobre a história medieval de alguém que leu apenas Robin Hood. É muito fácil atacar uma caricatura com emocionalismo e slogans simplistas. O que surpreende é que muitas pessoas ainda são intelectualmente enganadas por essa argumentação falaciosa e retórica tempestuosa. O filósofo da ciência ateu Michael Ruse diz que os argumentos de Dawkins são tão ruins que ele tem vergonha de se chamar ateu. As I said, makes me ashamed to be an atheist, I think was the phrase I used. Terry Eagleton, um professor de literatura inglesa e teoria cultural, critica severamente Ditchkins, que é um nome composto para Dawkins e Hitchens. Ele os considera extravagantes e deturpadores da fé cristã. Ele afirma: eles invariavelmente vêm com caricaturas vulgares da fé religiosa que fariam um estudante de teologia de primeiro ano estremecer. Quanto mais eles detestam a religião, mais mal informados tendem a ser suas críticas. Em um livro editado por William Lane Craig e Paul Copan, em um ensaio intitulado Delírio de Dawkins, que responde ao livro do Dawkins Deus no Delírio, Craig faz o possível para reunir os argumentos de Dawkins contra a existência de Deus, que é realmente embaraçosamente fraco, e no final do seu ensaio, o Craig escreve o seguinte: vários anos atrás, meu colega ateu Quentin Smith, sem cerimônia, coroou o argumento de Stephen Hawking contra Deus, em Uma Breve História do Tempo, como o pior argumento ateísta da história do pensamento ocidental. Com o advento de Deus no delírio, acho que chegou a hora de liberar Hawking dessa pesada coroa e reconhecer a ascensão de Richard Dawkins ao trono. Em terceiro lugar, os novos ateus não estão dispostos a confessar as atrocidades cometidas em nome do ateísmo por Stalin, Pol Pot ou Mao Zedong, mas esperam que os cristãos admitam todos os atos bárbaros realizados em nome de Jesus. Em um debate, Dennett se recusou a conectar a brutalidade e desumanidade de Stalin com seu ateísmo radical. Na verdade, segundo Dennett, ele afirmava que Stalin era uma espécie de figura religiosa. Em 2009, em um debate entre Hitchens e Denis de Souza, Hitchens se recusou a admitir que Stalin matou em nome do ateísmo. Para Hitchens, de alguma forma, Stalin, que de fato uma vez frequentou um seminário ortodoxo russo e depois veio a repudiar o cristianismo, segundo Hitchens, ele ainda era um tipo de religioso. Hitchens insistia que um resíduo religioso permaneceu nele, e portanto, segundo ele, o ateísmo não era culpado. Ainda em outro debate, depois de ser pressionado, Hitchens fez a confissão aparentemente rara: é preciso dizer que alguns dos meus antepassados descrentes aproveitaram a oportunidade para se comportar da mesma maneira como pessoas religiosas e morais, claro. Eu acredito que a razão pela qual é difícil, se não impossível, para esses novos ateus reconhecerem a imoralidade em nome do ateísmo é porque eles perderiam muito fôlego ao criticar a religião.
Se nos perguntássemos, será que Jesus aprovaria a Inquisição ou a perseguição aos judeus? A pergunta responde a si mesma. Como uma contra-ilustração ao neoateísmo, que tal o assassino em série e canibal Jeffrey Dahmer? Dahmer raciocinou: se tudo acontece naturalisticamente, qual é a necessidade de um Deus? Não posso definir minhas próprias regras? Quem é o meu dono? Eu sou o dono de mim mesmo. Ele se perguntou: se Deus não existe e todos nós simplesmente viemos do lodo, então qual é o sentido de tentar modificar meu comportamento para mantê-los dentro de limites aceitáveis? O reverso da moeda é que os ateus têm uma grande relutância em reconhecer a profunda e bem documentada influência da fé cristã no mundo. Essa lista de contribuições inclui a preservação da literatura, o avanço da educação, o lançamento das bases da ciência moderna, o cultivo da arte e da música, a promoção dos direitos humanos, o fornecimento de melhores condições de trabalho e a abolição da escravidão. Essas contribuições são reconhecidas tanto por ateus quanto os teístas, mas, para os novos ateus, a religião envenena tudo e o ateísmo não envenena nada. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo, caso você queira ver. E é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!